Saudações filosóficas, professor Kraus aqui na área para bater aquele papo esperto que vai bombardear a sua mente com muito senso crítico. É esse o rolê. Nesse nosso papo a gente vai tentar entender como foi que tudo começou. Tudo o que, professor? A história da filosofia ocidental. E é importante destacar isso. Nós estamos falando de uma experiência filosófica do Ocidente. Isso porque já temos aí estudos e obras de muito tempo, por sinal, na academia, nas universidades, relatando experiências filosóficas que tudo indica serem anteriores à do Ocidente. Isso em se tratando de África e também de Oriente. Mas nós sabemos que por várias razões, incluindo o poder, do continente europeu, a ideia do eurocentrismo enraizada ao longo de séculos fez com que os pensadores ocidentais tivessem aí um grande protagonismo. E é por isso que quando a gente olha para o start dessa experiência filosófica ocidental, nós observamos ali meados do século VI a.C., na Grécia, uma cidade que ficava ali, na chamada região da Jônia, uma cidade chamada Mileto. Ela desperta a nossa atenção. Isso por causa de um personagem fundamental que você chegou até aqui, muito em virtude de alguma demanda relacionada a esse cara, e esse cara é ninguém mais, ninguém menos do que Tales de Mileto. Então, Tales de Mileto, sim, é apontado historicamente como o cara que deu o pontapé inicial para essa jornada maravilhosa chamada filosofia ocidental, ou história do pensamento filosófico ocidental. Então, a gente vai dialogar com esse cara. A gente vai aí prestar atenção nos principais pontos para que você tenha maior clareza sobre a importância desse personagem tão fascinante. Então, vamos começar o nosso papo. Solta a vinheta. Tales de Mileto, nascido em torno de 624 a.C., na antiga colônia grega de Mileto, na Jônia, é frequentemente reconhecido como um dos pilares da filosofia grega. Ele se destacou como filósofo, matemático e astrônomo, representando a fase inicial, conhecida como pré-socrática ou cosmológica. Um dos aspectos mais intrigantes de sua obra é a crença de que a água é o elemento primordial do universo, sendo a substância fundamental de toda a matéria. Essa concepção não apenas reflete uma tentativa de entender a origem das coisas, mas também marca o início de uma busca por explicações racionais e naturais para os fenômenos que cercam a vida. Apesar da sua importância, nenhum de seus escritos sobreviveu até os dias atuais. As informações sobre suas realizações e pensamentos nos chegaram por meio de referências de pensadores posteriores e de tradições orais, que muitas vezes se confundem com lendas. Essa lacuna em registros escritos torna a figura de Tales ainda mais fascinante, pois representa a transição de um mundo em que o conhecimento era transmitido oralmente para um futuro em que o registro escrito se tornaria crucial. Essa ausência, no entanto, não diminui sua relevância. Ao contrário, a sua influência perdurou ao longo dos séculos, inspirando gerações de filósofos e cientistas. Vale a gente perceber que a primeira temporada da história da filosofia é, sim, o chamado período pré-socrático. Esse nome, evidentemente, é autoexplicativo. Isso porque Sócrates, ele aparece como um grande divisor de águas na história do pensamento filosófico na antiguidade. A gente sabe aí, que Sócrates empreendeu grandes transformações e tem papo aqui no canal sobre esse pensador. E aí, o que é que a gente também precisa pensar sobre esse período em que Tales é considerado o pioneiro? Esse nomezinho aí, esse termo que é cosmologia. Isso é muito importante. O período pré-socrático também é chamado de cosmológico. E o que isso significa? Aí a gente vai precisar também fazer aí uma montagem com outras peças desse quebra-cabeça. Qual era a principal forma de interpretação ou de compreensão ou de explicação da realidade antes da filosofia no Ocidente? Mitologia. O pensamento mitológico, ele é baseado, evidentemente, a palavra mitologia vem de mitos, que significa história. Só que essas histórias, elas eram, evidentemente, frutos da imaginação, da subjetividade, da criatividade humana, o que não tira o seu valor, muito pelo contrário. Só que a mitologia, ela requer um fundamento que é
a crença. E aí é importante também a gente detalhar que a mitologia, ela expressa sim uma preocupação com a cosmogonia. Cosmo vem de natureza ou também universo, e essa palavrinha gonia seria nascimento, seria geração. Então, há sim uma preocupação na mitologia por explicar, né, o nascimento da natureza. Só que na mitologia, essa cosmogonia, ela é misturada com uma teogonia. Então, a palavra teogonia, né, vem com essa base de theos, que significa Deus. Então, o nascimento de um elemento da natureza se confunde com o nascimento ou surgimento de uma determinada divindade. Então, quando Tales aparece na história, ele tem uma preocupação com a cosmogonia, só que ele não estava interessado em perpetuar essa reflexão nessa ligação entre cosmogonia e teogonia. E aí que aparece a cosmologia. O termo logos, ele significa muita coisa: razão, estudo, saber, conhecimento, reflexão. Então todo esse pacote ele faz sentido principalmente para um cara como Tales, que ao invés de usar a crença nessas histórias que eram inventadas, ele vai evidentemente utilizar um mecanismo mais crítico, mais objetivo e mais racional. E claramente ele também está totalmente comprometido com a dúvida. Então perceba que a cosmologia, ela é um exercício que tem como objetivo resolver esse problema que é a cosmogonia. E é interessante que aí parece, né, que a gente está falando grego, quer dizer, não parece, estamos falando grego na medida em que existem essas palavras que são chaves fundamentais para que você compreenda o pensamento pré-socrático. E aí a gente coloca a palavra arché. Essa palavra, arché, ela é comumente traduzida como causa primeira, princípio original, ou ainda uma reflexão sobre o que seria a substância primordial que deu origem a todas as coisas. Então olhar para arché é tentar buscar justamente esse elemento, essa substância. E aí a gente percebe também que articulada a essa palavra arché está a palavra physis. Então Tales estava preocupado com arché da physis. Physis é uma palavra que denota principalmente uma natureza do ponto de vista concreto ou material. Então, como aparece lá num livro magnífico chamado Mundo de Sofia, Tales estava tentando responder a pergunta: qual a substância básica que deu origem a todas as coisas? Essa é a maneira mais simples de dizer que Tales estava buscando a arché da physis, a causa primeira de toda a natureza. E é importante também ressaltar que, ao invés de dar vazão à sua imaginação, o estilo de filosofar pré-socrático é um estilo comprometido com a contemplação da natureza. E o que significa, professor? Significa que Tales, ele fez várias observações sobre a natureza. E nessas observações, né, porque Tales é considerado, embora essas ciências não existissem na época, Tales é considerado matemático, astrônomo, físico até certo ponto e pai da filosofia ocidental. Tales estava ali exercitando a sua sensibilidade, mas acima de tudo a sua racionalidade. Observando atentamente a natureza, Tales percebeu que o bom funcionamento de qualquer espaço, a própria possibilidade da vida se desenvolver, ela requer fundamentalmente a presença, a manifestação da água. E daí vem a ideia de que tudo é água. O protagonismo da água, né, na natureza chamou a atenção desse pensador. Nunca é demais reforçar, repetir que Tales, ele fez muitos intercâmbios, ele teve muito contato com saberes que vinham de outras culturas, de outros povos, né? Existem relatos históricos de diálogos de Tales, né, com os egípcios principalmente, mas tudo leva a crer que ele teve contato com a sabedoria babilônica e sabe-se lá mais, né, o que esse curioso, esse investigador, né, esse inquieto, ele bebeu para poder trazer toda essa bagagem para o Ocidente e ajudar a filosofia a surgir. A trajetória de Tales é marcada por um início como mercador, o que lhe permitiu acumular riqueza e tempo para dedicar-se ao estudo. Sua educação é associada a viagens ao Egito, onde adquiriu conhecimentos em geometria, e à Babilônia, onde teve acesso a tabelas astronômicas, além de suas contribuições nas áreas da filosofia, geometria e astronomia. Tales também se envolveu na política, destacando-se como um estadista visionário que advogou pela união das cidades jônicas na região do Egeu. Sua vida e obra representam uma época de transição, onde o pensamento
crítico começou a desafiar as explicações mitológicas, pavimentando o caminho para o desenvolvimento da ciência e da filosofia ocidentais. Então Tales, ele é uma peça fundamental na nossa compreensão do que é essa experiência filosófica no Ocidente. E é muito importante também a gente ressaltar que Tales estava ali, né, num cenário onde essa reflexão sobre a arqué fez dele um filósofo considerado monista, né? Ele é da escola jônica, porque Mileto fica nessa região, e ele é considerado um pensador monista. E por que a palavra monismo aparece associada a Tales? Porque nessa reflexão sobre qual seria a origem de todas as coisas, ele apresenta um elemento, uma substância, que, como nós já falamos, é a água. Ao longo da história da filosofia, ainda no período pré-socrático, a gente pode ter isso, uma referência a outros pensadores que interpretaram a mesma questão de outras formas. E a gente vai encontrar o pluralismo, o atomismo e até mesmo um pensamento chamado de pitagórico. Então, existem vários olhares para a mesma questão. Então, esse foi o nosso papo sobre o surgimento da filosofia, olhando a perspectiva desse grande filósofo que é Tales de Mileto. E aí é o momento de você também deixar o seu comentário, deixar o seu like, você se inscrever, ativar as notificações, esse procedimento todo que é muito importante. Eu também conto com você para propagar esse conteúdo. Coloque esse vídeo lá no grupo lá do pessoal da escola, da faculdade, dos amigos, da família, para todo mundo poder filosofar. A nossa meta, né, a gente acabou de chegar nos 60 mil inscritos e a nossa meta é chegar rapidamente aos 100 mil inscritos e eu conto com você. E nunca é demais também compartilhar que nós temos aí uma série de conteúdos no nosso perfil no Instagram. Então você pode ir agora lá no Instagram, né? Pega aí o celular, coloca lá, né? @ né? Não precisa colocar o @, mas enfim, é @Professor Kraus. E lá você vai encontrar boas doses de filosofia, cotidiano, reflexões, crises existenciais, tem um monte de coisa lá, né? Eu coloco lá uns textões, dialogando com as imagens e vai ser legal receber você por lá também. E também não quer demais recomendar o meu livro, Penso Logo Insisto, que está disponível aí. É um livro onde em cada capítulo você encontra um pensador e um dilema que todo mundo acaba enfrentando ao longo da vida. E muitos desses dilemas a gente enfrenta até mais de uma vez, até que a gente aprenda a lição. Mas enfim, tem aqui o link, né, para que você possa ir lá para a Amazon, mas o livro está disponível e vai ser muito legal saber que você adquiriu também o livro do Professor Kraus. Beleza? Um grande abraço e até a próxima.